A paz do Senhor, queridos. Preocupado com o que as pessoas pensam ou falam sobre você, não é? Preocupado com a sua reputação. Reputação para quem? Reputação para quê? Para com o que as pessoas veem ou para com o que Deus vê? Para tratar desse assunto com você, inicialmente eu vou usar a vida de dois personagens bíblicos, Saul e Davi. Olha, o contraste entre os comportamentos de Saul e Davi é enorme. E olha que a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. Só que normalmente nós não achamos que a preocupação errada com a reputação foi o fator determinante para a escolha divina. Fique aí, eu volto já. Pai do Senhor, queridos, muito preocupado com a sua reputação, né? Muito preocupado com o que as pessoas pensam ou falam de você. Reputação, para quê? Para quem? Eu já sofri com isso. Mas olha, quando nós entendemos a importância de não buscar honra para nós mesmos, a preocupação ela é menor com o que as pessoas pensam de nós e o foco maior é no que o que Deus vê em nós. Entendeu? Muitos buscam reputação diante dos homens, quando na verdade deveriam se preocupar com a sua reputação diante do Senhor. Eu disse que citaria dois exemplos de dois personagens bíblicos inicialmente, Saul e Davi. Eu falei que o contraste entre o comportamento de Saul e Davi é enorme. A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. E como citei no início, normalmente nós não achamos que a preocupação errada com a reputação teria sido o fator determinante para a escolha divina. Eu vou começar pelo rei Saul. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Amém. O rei Saul, ele demonstrava valorizar mais a sua reputação diante dos homens do que diante de Deus. E essa foi a razão pela qual ele decidiu desobedecer à ordem de Deus em troca de ficar bem com o povo. Um povo que, na verdade, já o havia rejeitado. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, verso 8 até o 12. Davi. O rei Davi, mesmo depois de ter pecado, Davi não demonstrou preocupação com aquilo que poderia perder diante dos homens. A preocupação de Davi foi o quanto aquele pecado afetaria a sua relação com Deus. Tanto que Davi ele chegou a escrever assim em um dos seus salmos: não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação. Salmo 51, verso 11 e 12. Ou seja, depois de ter pecado, a única coisa que Saul pareceu ter visto como perda foi a sua posição diante dos homens. E foi exatamente por esse motivo que ele pediu a Samuel que o honrasse perante o povo. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, no verso 30. Davi não. Davi, por sua vez, após pecar, ele demonstrou grande pesar por ter ferido o coração de Deus, tanto que ele admitiu, dizendo assim: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Versículo 4 do Salmo 51. Percebemos o desprendimento quanto à reputação humana, queridos, até naquele desentendimento entre Davi e a sua esposa Mical. Isso se deu quando o rei retornava para casa, depois de trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Mical, ela carregava o legado do seu pai, né? O rei Saul. E quando ela viu Davi dançando alegre porque a arca voltara, ela desprezou a atitude de Davi, acusando Davi de uma exposição excessiva perante o povo. 2 Samuel 6, 16, 20 e 22. A preocupação de Mical era o que as pessoas
pensariam do rei. Ah, ao contrário de Davi. Davi não se importava com isso, porque na verdade Davi sabia que o verdadeiro rei não era ele, e sim aquele que estava sendo representado na arca. Segundo Samuel 6, versículo 14, 15, 20 até o 22. Quantos têm falhado nesse quesito? Ananias, vamos considerar o pecado de Ananias. Ananias, queridos, ele não se preocupou em agradar ao Deus que tudo vê. Ele não se preocupou em agradar ao Deus que tudo sabe. Ele se preocupou com os homens, homens que nem sequer sabiam que ele havia retido parte daquela oferta. Uma pergunta: por que alguém doaria a maior parte da venda de uma propriedade se não queria de fato entregar ao Senhor os seus bens materiais? Ou então, qual outra razão motivaria aquela oferta? Ele queria aparecer, ele queria prestígio. Eu fico imaginando que Ananias, ele entregou boa parte daqueles recursos financeiros apenas com uma finalidade: popularidade. Era isso que ele queria em troca de conquistar o respeito, o prestígio dos demais cristãos ali daquela comunidade. Resumindo, preocupou-se mais com a reputação diante dos homens do que com a reputação diante de Deus. Estou quase encerrando, mas eu vou citar outro exemplo. A Bíblia diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamando grande poder. Aderiam a ele porque há muitos que iludira com mágica. Está em Atos, no capítulo 8, verso 9 e 11. Simão Mágico, de fato, havia sido um grande vulto naquela cidade. Aí, de repente, o que é que acontece? Chega Filipe, proclamando o evangelho de Cristo com poder, e rouba a cena com diversos milagres operados pelo poder de Deus. Está lá em Atos, no capítulo 8, versículos 5 e 8. Eu acredito, queridos, que o verdadeiro motivo que levou Simão a oferecer dinheiro a Pedro tinha tudo a ver com o anseio por ter de novo aquele reconhecimento que ele perdera. Olha, Simão estava disposto a comprar a popularidade de volta. Atos, capítulo 8, verso 18 e 20. Ou seja, o anseio pela reputação fez com que ele pecasse contra Deus. Aí, por outro lado, Filipe, ele recebe uma ordem de Deus de deixar para trás uma cidade em meio a um grande avivamento para simplesmente ir evangelizar um homem, que foi aquele etíope. Que contraste! Diferentemente de Simão, para Filipe, que se importava não com a audiência das multidões, mas para com o sorriso no rosto de Deus. Então, queridos, nós precisamos escolher diante de quem queremos ter reputação, diante de quem priorizamos a nossa reputação. Tem mais um episódio bíblico que mexe muito comigo. É o da morte de Estevão. Olha, o ministério de Estevão era uma verdadeira potência, tanto nas palavras como nos dons do Espírito Santo. Mas apesar de ter um ministério tão promissor, Estevão teve pouco tempo de vida, uma pouca duração. Tornou-se o primeiro mártir, foi apedrejado. Mas Estevão, ele não priorizava a aprovação humana. Basta você analisar o resultado da sua pregação. Aí diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. A pregação de Estevão não agradava. Está lá em Atos, capítulo 7, verso 54. Em contrapartida, ele alcançou reputação diante de Deus. Aí a Bíblia diz assim: mas Estevão
cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, que estava em pé à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos 7, 55 ao 56. Por que eu estou frisando a questão em pé? Porque em toda a Bíblia você vai ver exemplos de reis assentados em tronos nas audiências públicas. E mais, os textos também falam sempre de Jesus sentado à destra de Deus. Mas a visão que Estevão tem é de Jesus de pé. A visão de Estevão, Jesus estava em pé, contrariando os padrões. O que é que eu entendo por isso? Eu creio que naquele momento da morte de Estevão, em que ele teve aquela visão, Cristo mandava um recado para seu servo. Sabe que recado era esse? Estevão, alguém como você, eu recebo de pé. Eu vou finalizar. Essa é a única honra que conta. Vamos viver para alcançá-la. Como o apóstolo Paulo afirmou, é possível exaltar-se até mesmo por causa das glórias, das experiências com Deus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Portanto, queridos, nunca podemos deixar de guardar o coração e assim evitarmos cair no mesmo erro e, consequentemente, na mesma condenação do diabo, de procurar excessivamente exaltação e honra para si mesmo. Saúde e paz, em o nome de Jesus. Deus te abençoe.